Salve, meu povo! Gazeta Esportiva na área nesta sexta-feira de muito calor. O programa tá quente hoje também, hein? Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Boa noite, Michele. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar de tudo que rolou no derby de ontem. Teve confusão na porta do estádio, teve festa do lado do Palmeiras. Segura aí, é muito rapidinho. Antes, dicas. Beleza, galera, nós voltamos e vamos direto para a nossa enquete do dia. Olha só, enquete polêmica. Aliás, ganhou por unanimidade, praticamente hoje, na nossa votação da redação. Quem foi o maior culpado pela derrota do Corinthians? Foi o Fagner? Foi o Thiago Nunes? Ou foi o Palmeiras? Osmar Garrafa. Olha, a gente vai falar muito, claro, do lance do Fagner, né? Teve um papel importante no resultado, aquele lance ele teve uma importância muito grande. O Palmeiras teve um crescimento no campeonato, mas o Thiago Nunes, para mim, ele fica com o voto, mas não é só ele, claro, acho que tem que se distribuir. Mas respondendo a enquete, eu vou de Thiago Nunes e daqui a pouco a gente vai esmiuçar aí quais são os problemas do Corinthians. Cada um teve uma parcela, mas para responder a enquete eu fico de Thiago Nunes. Claro. Eu vou de Palmeiras. De Palmeiras? E depois eu vou explicar por que também. Eu vou de Palmeiras. Eu vou meio ou menos. Eu não vou de Fagner, mas eu vou meio Thiago Nunes, meio Palmeiras. Você que está em casa, entre no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui embaixo. E mande também um vídeo de até 10 segundinhos com algum comentário, alguma pergunta para nós pelo WhatsApp. Anota aí o telefone 11 99479 1633, porque olha o presentão que tá aqui. Olha o carrinho de rolimã que a gente vai dar hoje de presente, da moleque de rua, todo estilizado do Gazeta Esportiva, ó. Tá aqui mesmo no nosso estúdio, ó. Tô passando a mão aqui no carrinho. Não tá? Já tá frisado isso? E verde ainda por cima? Não, tá aqui ao vivo, não tá o carrinho? Verde ainda por cima, O carrinho tá aqui, mas por que não tá aparecendo? Agora tá. Agora tá aqui. Olha que lindo esse carrinho, minha gente. Coisa mais bonita. Vou sentar aqui andando. Pena que não tem ladeira. Olha, muito legal. Então, vamos ver quem vai levar o carrinho de rolemã hoje. Tem que mandar o número pelo WhatsApp. O pessoal fica perguntando no meu Instagram, como é que eu faço para ganhar o carrinho de rolemã? Aí manda e-mail lá no site Gazeta Esportiva. Como é que eu faço para ganhar? É 11 99479 1633. Manda um WhatsApp lá com um vídeo e você pode concorrer a esse carrinho de rolemã. Vou escolher hoje um vencedor, beleza? Então mandar sentado, que o carrinho de rolimã você vai sentadinho. Então, sentado. Posição do carrinho de rolimã não é. É uma posição legal. Faz sentido, eu acho que faz sentido. O cara tá fazendo... Então, beleza. E a moleque de rua que faz esse carrinho de rolemã e vários outros carrinhos de rolemã maravilhosos, tá amanhã fazendo uma festa lá na nova loja, na Rua Bom Pastor 509. Então, dá uma passadinha lá, claro, com todos os cuidados, né? Mantendo distanciamento, usando máscara. Vai ter até o rastapé tocando um forró lá à tarde. Thiago Nunes e Vanderlei Luxemburgo precisavam demais da vitória no derby. A derrota para qualquer um dos lados traria consequências, como acabou acontecendo. O Jonas Campos viu tudo bem de pertinho e traz para nós a história desse derby. A novidade do Corinthians para o derby carimbou o travessão com essa bomba de esquerda logo aos 12 minutos. Tentou de falta. E mais tarde, de novo com o pé esquerdo. Enquanto o venezuelano Otero era a única ameaça corintiana ao gol de Everton, do outro lado, Cássio precisou enfrentar mais de um oponente, quase sempre por ali, pelo lado direito da defesa do Corinthians, com chegadas de Zé Rafael e Wesley. E foi justamente de lá que o jogo praticamente se definiu. Quando o garoto Wesley mais uma vez parou em Cássio, Lucas Lima pegou o rebote e Fagner, usando a mão, cometeu o pênalti e foi expulso. O lance foi um equívoco do Fagner, porque mesmo que a bola fosse ao gol, você não pode colocar a mão na bola ali, porque sabe que é passível de expulsão. E correr com um a menos, né, num jogo tão difícil, num clássico, onde o Palmeiras tem uma grande equipe, é muito complicado. Com 11 jogadores e com um a menos ainda fica muito mais. Luiz Adriano foi para a bola e fez 1-0 Palmeiras. No segundo tempo, olha o Otero tentando de novo duas vezes. Mas o Verdão, com um jogador a mais, manteve a superioridade. O mesmo Lucas Lima, que quase marcou nesse chute defendido por Cássio, iniciou a jogada do segundo gol. Bola para William e de William para o iluminado Gabriel Veron, garoto que saiu do banco para fazer 2-0.
Resultado que coloca o Verdão no G4 e mantém a invencibilidade da equipe de Vanderlei Luxemburgo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que se você parar para pensar, tem muita coisa boa acontecendo no meio do caminho. Só querer parar para pensar um pouquinho, analisar com calma, esquece o jogar feio para ganhar o campeonato. Vamos parar e desenhar o que o Palmeiras tem feito na temporada. Já no rival, que teve também Danilo Avelar expulso do jogo após levar o segundo amarelo nessa falta em Patrick de Paula, a pressão aumenta sobre o contestado Thiago Nunes, ainda bancado pela diretoria. Confio nas palavras do Andrés. Isso não quer dizer efetivamente, né, que seria o treinador do Corinthians até o final da temporada. Sabe que temos circunstâncias que estamos avaliando diariamente. Eu sou um profissional que não tenho por hábito desistir, né? Sempre lutei para merecer as oportunidades que tive. Estou me esforçando o máximo para merecer a confiança de todos aqui no clube. E olha, clima definitivamente quente no Corinthians após a derrota para o rival Palmeiras. Aqui, ó, em frente à arena, protesto por parte da torcida, críticas à diretoria, ao técnico Thiago Nunes, ao futebol que vem sendo apresentado, ao meio atacante Luan mais uma vez e até a jogadores consagrados aqui no clube, como o zagueiro Gil, o lateral Fagner e até o goleiro e capitão Cássio. O bicho definitivamente tá pegando no Corinthians. O torcedor, ele quer uma equipe que seja vencedora, que brigue na parte de cima da tabela, e os protestos eles acabam sendo naturais pelo clube da grandeza do Corinthians. E aí? E aí? Bom, aí já começo por dar porque o meu voto é de Palmeiras. Palmeiras jogou muito melhor, Palmeiras tem mais time e se ele jogar sempre melhor, tendo mais time, ele vai ganhar. Ele só dá chance ao Corinthians se ele for inferior, que aconteceu até em algumas oportunidades recentes, quando ele se impôs. O Fagner, ele cometeu um pênalti claríssimo, mas ele não deveria ser expulso pela regra. Houve um erro do VAR, não foi do árbitro, foi do VAR, porque a bola não iria para o gol. Então era cartão amarelo. Reparem que a bola não iria para o gol. Para o árbitro marcar esse tipo de lance é muito difícil, porque ele está... É claro que o Fagner está achando que a bola vai para o gol, ele mete a mão na bola, evitando o gol, mas a bola vai para fora. O VAR deveria ter chamado o VAR e dito, ó, a bola ia fora. Será Nesse que a caso bola era ia cartão fora, amarelo. Repara bem. Olha só, Olha é bom lá, assim a gente olha por esse ângulo. Ó. O Cássio faz a segunda defesa, ó. Olha lá, ela vai fora. Ah, sei lá, hein? Acho que ela ia no gol. Então, aí é a interpretação. De repente interpretaram que iria pro gol. Pela interpretação, achando que iria pro gol, aí tá correto. Eu No meu modo de entender, era a bola que no máximo bateria na trave pelo lado de fora. E aí ferrou tudo. Quando o Corinthians perdeu o capitão, ficou com um a menos. Contra um time superior a ele, ferrou. Aí não tinha mais jeito. Aí foi vareio, poderia ter sido até mais. Se o Palmeiras pega pra valer mesmo, ele ganhou o jogo até demais. Por isso que o Palmeiras se impôs o tempo inteiro. Molecada muito boa. O menino que entrou com a gente aqui na segunda-feira, que maravilha, hein? O Wesley, mais um. Sim. Muito bom, muito bom. Então, a molecada do Palmeiras está fazendo aquilo que o time não estava fazendo. E aí você vê, por exemplo, o Lucas Lima acordando. O Lucas Lima fez uma bela partida ontem. Então o Palmeiras jogou um bom futebol, foi melhor e acabou. Não tem o que fazer. E você tem esse erro que eu considero, né, um erro de arbitragem, com um time superior a você, aí a coisa pega de uma vez. Nós tivemos, Flávio, uns primeiros 15 minutos, um jogo igual, o Corinthians tentando sair um pouquinho, teve aquela bola do Otero e mais nada. E o Palmeiras, o que a gente percebe? O Palmeiras a gente percebe, o Vanderlei... quando se fala em evolução, e o Thiago Nunes fala muito em evolução a gente percebe no Palmeiras. Por quê? O Vanderlei, ele tem movimentado todos aqueles jogadores que estão enhacados, falou, ó, se vocês foram para o banco, é por responsabilidade de vocês, porque eu dei oportunidades. Deu oportunidade para a garotada está respondendo, a garotada está definindo. Não está sentindo, né? O Lucas Lima, que vinha numa draga danada quando da contratação do Vanderlei, porque ninguém vai questionar que o Lucas Lima não sabe jogar bola. Lógico que sabe jogar bola. Não é? E o Vanderlei podia tentar dar esse acordão no Lucas Lima. Ele acordou uns 20%. E olha, 20% para a qualidade do Lucas Lima já é muito. Então esses são os méritos, essa é a evolução do Palmeiras que a gente não vê no Corinthians. E por exemplo, o Thiago Nunes abre essa reportagem do Jonas já respondendo a nossa enquete. Quem foi o culpado? O Thiago Nunes pegou a cabeça do Fagner, pôs na bandeja e falou, tá aqui, não é?
E o último que fez isso, que foi o Carille, que entregou os jogadores em coletiva, ele foi embora. Então, se faltava, como o Andrés disse, ele perder o grupo para vazar, perdeu para o Palmeiras, entregando o grupo, é questão de tempo do Thiago Nunes. Por quê? Você acha que ele devia ter falado o quê? Olha, primeira coisa, quando o Thiago Nunes chamou a responsabilidade para ele? Nunca. Né? Ele perde para o São Paulo, fala que o Corinthians jogou bem. Ele é eliminado na pré-Libertadores, fala que o time está evoluindo. Olha, o Corinthians no Brasileiro tem 8 jogos. Dos 24 pontos, ele somou apenas 8. A campanha do Thiago Nunes é muito fraca. Os números são muito ruins. Você tem razão. E ele não admite isso. O futebol do Corinthians está abaixo. Mas tem alguns fatores que precisam ser colocados para que você aí nos ajude a conversar. Por exemplo, ele nunca teve os jogadores de lado de campo. Ele pediu o Michael, foi para o Flamengo. Ele pediu o Rony, foi para o Palmeiras. Ou seja, o Corinthians não tem força financeira para competir com os seus. E o que ele pediu, o tal do Rony, tem sido fiasco no Palmeiras. Sim, mas isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Ele que pediu também? Isso é outra coisa. Mas ele queria os dois e os caras não estavam lá. E com ele o cara jogou. Tá. Então o Corinthians, de cara, não tem poder de competição com seus maiores rivais, coisa que sempre teve. Quem pediu o Camacho? Ele pediu. O Camacho não está jogando. Agora vamos lá. O Corinthians está em 13º lugar. Qual foi a classificação do Corinthians em 2018? 13º lugar. Qual foi a classificação do Corinthians no ano passado? 8º lugar. O Thiago Nunes nem era técnico ainda em 2018 e o Corinthians já estava assim. Faz 3 anos que o Corinthians está nessa draga. Mas ele chegou falando em rock and roll, Flávio. Mas ele não recebeu ontem na coletiva, Flávio, mas ontem na coletiva ele chega e fala assim, ó, nós não estamos tão longe dos líderes. Se você pegar não está mesmo, se você olhar por pontuação, não do líder são 11 pontos. O Corinthians tem um jogo a menos. São 8 pontos. 8 pontos no Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Ixi, é muita coisa. O Corinthians está a 1 ponto da zona de rebaixamento. O Corinthians tem jogo a menos. Então, com esse jogo a menos, está a 4 pontos da zona de rebaixamento. Vamos lá. E aí ele entrega a cabeça do Fagner. Você sabe, eu sei, todos nós sabemos, que o Corinthians, por má gestão, não tem condição de brigar com seus concorrentes. Portanto, o Corinthians não tem nenhuma condição de brigar com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Internacional. Qual é o Corinthians máximo? É um Corinthians 6º, 7º. O Corinthians é pior que o Vasco? O elenco do Corinthians é pior que o Vasco? O Corinthians vai ficar na frente do Vasco. É pior que o Santos? O Vasco é um acaso, é um acidente. Agora, os 5 que estão lá na frente são os 5 que vão brigar pelo título. O Corinthians tem que brigar de centro para baixo. O Corinthians é inferior. Estou falando elenco, grupo dele. Ele é inferior. Muito inferior ao Flamengo, ao Internacional, ao Palmeiras, ao São Paulo, ao Atlético Mineiro. Flávio, o máximo que ele pode fazer é 6º, 7º. Flávio, não, o Thiago Nunes o que o Cuca está fazendo com o Santos, Onde Flávio? está o Santos? Qual é a classificação do Santos? Se for, pega a tabela aí. Mas peraí, olha o material você... humano que tem o Cuca. O Cuca chegou ontem no Santos. Não, mesma coisa não. O Thiago Nunes está quase um ano aí no Corinthians. Não, estou falando em termos de material humano. Você olha, o Corinthians, ele não tem capacidade. Por culpa de gestão, de novo, o Corinthians em 2017, ele tinha uma gestão que dava ao técnico a condição de conseguir os grandes jogadores. Quando ele foi campeão do mundo em 2002, ele tinha um belo time. Ele perdeu esse poder, essa força. De novo, como o Carille, ele foi campeão várias vezes sendo a 4ª força. É verdade. Foi campeão sendo a 4ª força. 2017 foi o último ano. Depois disso, repito, 2018, Corinthians 13º colocado e brigou para não cair. O ano passado, 8º colocado. E agora tem time para isso também. Tá dentro, tá normal. Ó, então é o seguinte, vamos com o Jonas Campos, ao vivo do Parque São Jorge. Ele que esteve ontem em Itaquera, viu de perto o protesto de parte da torcida depois do jogo. O negócio foi pesado, né, Jonas? Fala, Michele, muito boa noite a você, ao Flávio, ao Garrafa, todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Vi protesto ontem e hoje aqui no Parque São Jorge, ó, muito mais tímido, é verdade, mas ó, mais protesto, gente. A gente mostra ao vivo aqui no Gazeta Esportiva, cerca aí de 7, 8 torcedores que se denominam do grupo MRPC, Movimento Revolucionário Popular Corintiano, fazendo um protesto. A gente até mostra aqui, ó, com as imagens do Wilton Costa. Tem uma faixa aqui com as iniciais de um xingamento bastante popular, né, e conhecido por todo mundo. Aqui à direita temos um boneco enforcado, né, representando dirigentes, elenco, jogadores e, claro, a crise financeira. Esses representantes disseram que não querem dar entrevista, mas falaram um pouco sobre esse protesto, principalmente em cima da administração financeira do Corinthians e desse grupo, desse momento bastante conturbado corintiano na atual temporada, Michele. Ontem, em Itaquera, como a gente mostrou também, vamos até sair aqui para a gente conseguir falar melhor,
Ontem em Itaquera, o protesto maior, a gente mostrou aqui na matéria, cerca de 200 torcedores. Um protesto até surpreendente pelas críticas a jogadores consagrados, né? Como Cássio, Gil e Fagner, né? O Cássio, muito surpreendente, sendo bastante criticado pela torcida. Os alvos, claro, de sempre, bastante criticados. Thiago Nunes, diretoria e o meio atacante Luan, que ontem nem estava no banco de reservas, mas foi bastante criticado. E um momento, de fato, de bastante conturbação nesse Corinthians, viu, gente? Muita pressão em cima de Thiago Nunes. Na entrevista coletiva de ontem, após a entrevista, ele foi bastante criticado justamente por ter exposto alguns jogadores, né? Cobrado o elenco publicamente, até em relação à situação do Fagner, que o Garrafa comentou no programa de hoje. Muita gente fazendo esse comparativo, sim, com o Fábio Carille no ano passado, quando o Timão perdeu na Sul-Americana para o Del Valle, na Arena de Itaquera. O Carille acabou expondo Pedrinho e Matheus Vital publicamente. Então, momento bastante conturbado. E aqui, ó, vamos lá, Wilton e Rafa Santos, ó. Galera protestando de maneira mais tímida, mas mais um dia quente, Michele. Beleza, Jonas Campos. Bom, agora vamos então esmiuçar essa questão do Fagner. O Thiago Nunes, ele disse exatamente o quê? O Fagner cometeu um equívoco? Acho que foi isso. Eu não sei qual foi a pergunta. Ele fala isso, ele entendeu que o Fagner não precisaria colocar a mão, porque mesmo que fosse gol, ele teria evitado a expulsão. Ele até que foi Mas aí que tá, essa sinceridade, ou ele é sincerão na coletiva ou não, ele só é sincero pros jogadores, ele fala que o trabalho tá sendo bom, porque aí quando o dele tá na reta, o trabalho tá bom. Aí quando o jogador faz bobagem, ele externa isso. Aí você é o Thiago Nunes, aí eu vou falar assim, eu sou a jornalista. Tá. Thiago Nunes, você acha que o Fagner errou quando ele colocou a mão na bola? É do jogo, é reflexo, é instinto. O Fagner não foi feliz no lance, mas obviamente tentou evitar o pênalti. Não, ele falou, o Fagner meteu a mão na bola, não tinha que meter. Isso é instinto do jogador. Se o Fagner fez uma grande bobagem, é lá dentro do vestiário. Você conhece o jogador. Entendeu? E outra coisa. Outra frase dele, ó. Hora dos caras assumirem alguma coisa. Mas o técnico também tem que assumir. Ele claro, não assume nada. Ele falou outra. Os jogadores faltam foco. Nós não estamos entregando. Está muito fácil vencer a gente aqui em casa, jogando tudo nas costas dos jogadores. No ano passado o Carille falou a mesma coisa, não foi? Não falou? Ele falou do Pedrinho, falou. Então, o grupo era mais ou menos esse, não era? Isso. Será que não tem alguma coisa errada? Dois técnicos diferentes, de estilos diferentes, Flávio, que inclusive não são amigos, até não se bicam muito, e os dois detectam a mesma coisa. Parece que tem alguma coisa errada. Vamos separar, Flávio. A discussão sobre elenco é uma discussão. A discussão comportamental, e você conhece bem futebol? Isso não gera ambiente legal dentro do elenco. Sim, mas eu acho que está na hora das coisas ficarem claras. Por que os treinadores, sucessivamente, vão ter que assumir coisas? Parece que alguma coisa não tá legal lá dentro. Porque o Carille, estou falando de novo, eles nem se conhecem, eles mal se falam, e os dois detectam a mesma coisa. Essa é uma segunda etapa dessa discussão. O seu Thiago Nunes, em nenhum momento, desde que chegou, perdeu pré-Libertadores, no Paulista, ele perde o título pro Palmeiras, fala, perdemos um campeonato invicto, entendeu? Ele tá de brincadeira com a grandeza do... Você não vai falar que se ele tivesse ganho o Campeonato Paulista, mudava alguma coisa. Não, mas dá um refresco. O Vanderlei... Foi uma questão de um pênalti. Você vai ver daqui a pouco como é que o Vanderlei foi recebido. O resultado é extremamente importante para a sequência do trabalho. Sim, mas o Vanderlei estava pendurado outro dia. Isso, mas está trabalhando. Rapidinho aqui, ó. E se, ô Jonas, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Se o Corinthians perder pro Fluminense, a casa cai? Michele, essa é uma pergunta que está todo mundo fazendo, né? O Thiago Nunes tem tido o respaldo da diretoria corintiana, mas o próprio treinador do Timão diz que no futebol tudo pode acontecer a qualquer momento, então não será estranho se isso acontecer. Agora, o mercado de técnicos pouco atrativo neste momento favorece o Thiago Nunes. Vai trocar o Thiago Nunes por quem? O Mano Menezes, por exemplo, que é um nome forte para a cúpula corintiana, fechou agora com o Bahia. Então, o mercado de técnicos, neste momento, pouco atrativo, pode favorecer a permanência do técnico Thiago Nunes, mas é claro que é ano eleitoral e o Corinthians precisa estar bem esportivamente, né? A situação pretende deixar o time numa situação, no mínimo, razoável e aceitável antes da eleição marcada para novembro. O protesto continua aqui, Michele, ó. Vou até ficar rico aqui hoje, ó. Cheio de grana. Pena que sem valor, né? Volto com vocês.
É complicado isso daí. Ele falou do elenco o quê? Que falta foco para os jogadores? Falta foco, falta entrega, né? O adversário tá... Em alguns momentos. Mas e ele? Falta o quê? Ele podia ter explicado o que ele quis ao colocar o Sid Clay ele foi mal, aos 40... Ele foi mal ontem. Ele tem sido sempre mal. Não tem sido mal. Hoje ele foi mal. Já. Ontem ele substituiu mal. Ontem o mestre aqui, sentado aqui nessa mesa, ele falou assim que o Vanderlei Luxemburgo tinha armado o time muito melhor do que o Palmeiras, que estava mais, né, mais ousado. Agora, o elenco do Palmeiras é muito melhor que o do Corinthians. Ele falou, o mestre e ontem o Palmeiras não é tão mais melhor. E ontem o Palmeiras, se tivesse apertado, se o Vanderlei soltasse um pouco mais, era 4 ou 5. Isso mesmo. 4 ou 5. Isso mesmo. Tá? Mas o elenco do Palmeiras não é melhor deu liga, que o do e aí momento... o Fagner foi expulso por erro da arbitragem, por erro do Fagner, e portanto, e aí a coisa caiu de uma vez. Não deu Outra liga. coisa, é irresponsabilidade mandar o técnico embora agora. Primeiro, porque o André tem mais alguns dias de mandato. Segundo, um treinador decente e de bom nível não vai aceitar um contrato com um presidente que está para 2 meses no poder. Do jeito que vai pode deixar o Coelho. Vai pegar a mulambada. Se continuar com o Thiago Nunes, o elenco não respeitando o treinador entregar a cabeça, pinga na zona de rebaixamento. Domingo no Mesa poderemos estar aqui com o Neto, inclusive falando do Corinthians na zona de rebaixamento. Quem é que disse que o elenco não respeita o Coelho estava tendo resultado bom, não estava? Teve. Mas quem é que disse que o elenco não respeita o cara? Quem é que disse isso? Qual foi o cara do Corinthians que falou que ele está ameaçado? Não, o Andrés falou que se ele perdesse o vestiário, aí ele ia ser mandado embora. Tipo assim, parece que estava dando meio que dando uma letra. Domingo poderemos, se continuar na onda do seu Flávio Prado, domingo poderemos estar no Mesa Redonda com o Corinthians na zona de rebaixamento e sem técnico. Como em 2018. Isso. Exatamente como em 2018. O senhor acha que está tudo normal? Não, eu acho que faz 3 anos que o Corinthians não tem administração. Vamos cobrar quem você tem que cobrar. Legal. Não adianta jogar no treinador. Por que 2018... Treinador que não chama a responsabilidade e perde o respeito da boleirada. Ele é o líder, Flávio. Em 2018, em 2019. Faz 3 anos. Não, líderes são os caras que estão lá tempos. Porque o Sid Clay aos 40 minutos, o que ele quis? O Corinthians entregar a cabeça do Fagner. A segunda maior torcida do Brasil precisa saber por que é que o Corinthians não tem força para brigar com o Palmeiras, não tem força para brigar com o Flamengo, porque não tem dinheiro. Por que o Corinthians não tem dinheiro? Por que o Corinthians não paga marmita? Por quê? Só nas mãos do Thiago Nunes. Só nas mãos do Thiago Nunes o Corinthians está virando saco de pancada do Palmeiras. Não, o Corinthians estava pensando em ganhar. O Corinthians é saco de pancada desde 2018. Vai na onda do seu Flávio Prado, domingo está na zona de rebaixamento. Desde 2018. Eu quero saber por que a direção... Corta o microfone, diretor. Olha, é isso aí. Aí não consigo achar o Kukil aqui para continuar falando. Olha, pausa rápida no clássico para falar de um assunto bem legal. Você que tem curiosidade de saber como é o nosso dia a dia de trabalho, ou para quem está afim de fazer uma faculdade de jornalismo, a Casper Liber, é claro, fica de olho nesse quadro aqui, são os bastidores do esporte de hoje, e o Jonas Campos, que você acabou de ver aí, ao vivo lá do Parque São Jorge, vai mostrar pra gente. Inspire-se. Antes de sair de casa, uma despedida especial que sempre me faz lembrar daquilo que eu tô indo fazer. Como é que é o papai trabalhando? É o microfone? E o que precisa usar? Máscara. O Martim, né, meu filhão querido, além de não me deixar esquecer a máscara que já tá aqui no carro, ele, ao fazer aquele microfoninho fofo, ele também não me deixa esquecer da missão do jornalista, que é informar, comunicar, claro, buscando informações, apurando informações, e eu gosto de ir pensando nesse caminho para o trabalho, a melhor maneira de passar essas informações para o nosso telespectador. Desde 2009, frequentando esse prédio, inicialmente como aluno de jornalismo da Faculdade Casper Libero e agora como repórter da TV Gazeta. Aqui, ó, aqui é o 5º andar, ó, é aqui que eu estudava na época de aluno do curso de jornalismo, ó. Saudade, hein? Bons tempos, hein? Bons tempos. Agora o dia a dia é um pouco mais em cima, aqui no 7º andar da Fundação Casper Libero, na tradicional redação do Departamento de Esportes e das demais produções da TV Gazeta. Boa tarde, gente. Boa tarde. Beleza? Sempre com uma emoção e uma missão diferente. Nesse dia eu terminei de escrever uma matéria especial sobre casos e manifestações contra o racismo no esporte
Depois eu fui falar com ele, o responsável pelo programa Gazeta Esportiva, Vinícius Sacomani, para alinhar os assuntos da minha entrada ao vivo lá no Corinthians, clube que eu acompanho diariamente. A gente pode explorar o Thiago falando sobre as cobranças da diretoria. Do Duílio e do Andrés. Do Duílio e do Andrés, Fechou. exatamente. Beleza. E pra vocês entenderem como televisão é um trabalho em equipe, eu já alinhei aqui com o Vini 2 trechos da entrevista coletiva do Thiago Nunes, que eu vou chamar na minha entrada ao vivo. E quem vai cuidar desses trechos é o nosso editor aqui, Felipe Salom. Firme e forte. Beleza? Tranquilo? Já tem os times aqui da entrevista coletiva. Aí eu passo aqui para o editor, para você aí de casa entender, eu passo o trechinho da coletiva que corresponde ao tema que eu alinhei com o Vini. Tudo pronto para a saída rumo ao Corinthians? Quase. Antes eu precisei gravar o off, a narração da matéria sobre o racismo, lembra? Os astros da NBA ainda protagonizaram o ápice dos protestos contra o racismo após uma outra ação policial covarde e abusiva. Tentei também cavar uma folguinha com o chefe de reportagem. Verdade que eu tô de folga esse fim de semana? Não. Sinto muito lhe informar, mas o senhor trabalha esse final de semana. E antes de sair, falando sério agora, preparei o meu fiel companheiro das entradas ao vivo. Agora sim, tudo ok. E o resultado final de toda essa preparação, você já conhece e acompanha todo dia a partir das 6 horas da tarde. Fala, Michele, muito boa noite a você, ao Celso, ao mestre Alberto Helena. Pois é, Mi, esse assunto ainda repercutindo, né? Muito legal conhecer esse bastidor, né? Conhecer um pouco do dia a dia, um pouquinho da nossa profissão. Você que está em casa tem curiosidade de saber, você que tem paixão por jornalismo esportivo e é muita gente querendo saber, pode fazer aqui a Faculdade Casper Líbero, que fica aqui, nesse prédio aqui, 3º, 4º, 5º andar. Aí você sobe a escadinha, já está trabalhando com a gente no 6º andar, né? A gente que sabe fica curioso em ver o que o colega está fazendo, né? É bem legal. Vou contar um segredinho só entre nós, tá? Não vou contar nada para você não. Quando você está na Casper, você entra num local aqui, tem um RH, e você deixa lá o seu currículo e você tem boa possibilidade de ser chamado para fazer estágio aqui na Gazeta. Aliás, a gente vai abrir agora. Não vamos nem falar. Agora. É segredo, ninguém pode saber. Não, agora é um diferencial pequeno. Em setembro a gente vai abrir inscrição para estagiário do esporte, né, da Central de Esportes lá, a gente vai pegar um estagiário. Para o estudante da Casper. Para quem é estudante da Casper, exatamente. Olha, e se ontem teve derby em Itaquera, amanhã tem clássico na Vila Belmiro, Santos e São Paulo, promessa de jogaço, um confronto recheado de muita história. Conhecido como Sansão, o clássico entre São Paulo e Santos tem um retrospecto favorável ao tricolor dentro do Campeonato Brasileiro. Na competição mais importante do país, as duas equipes já se enfrentaram 65 vezes. O São Paulo venceu 29 jogos. O Santos somou 14 vitórias e ainda tivemos 12 empates. Mas para quem gosta de números... Ai, que delícia. Aí você vai falar assim, já muda o astral. O Santos só leva vantagem para cima do tricolor em termos de brasileiro quando o jogo é na Casa Santista. Na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, foram 35 encontros. O Peixe venceu 16, o tricolor 9 e empates foram 10. Os últimos 10 confrontos na Baixada também são favoráveis ao Peixe. 5 vitórias do Alvinegro contra 4 do Tricolor e um único empate. A última partida entre eles na Vila foi pelo Campeonato Nacional do ano passado. E o resultado? Empate em 1-1, com gol de Sanches para o Santos e Daniel Alves para o São Paulo. Os números não mentem, a Vila Belmiro faz a diferença a favor do Santos nos jogos contra o Tricolor. E para diminuir essa estatística favorável ao time santista, a boa notícia para a galera tricolor é que dessa vez o jogo na Vila vai ser sem a presença de público e, consequentemente, a pressão para os são paulinos será menor. Os números estão aí, então façam suas apostas. É isso aí, façam suas apostas. Vamos com o Marcelo Bazejo, direto do CCT da Barra Funda. São Paulo encara o Santos de olho no Inter, né, Bazejo? E tem jogador querendo prolongar a boa fase na equipe. Conta pra gente. É isso, Michele. Muito boa noite para você, para todos os amigos que acompanham Gazeta Esportiva. Pois é, esse jogador é o Luciano. Luciano que vem tendo um início avassalador como jogador do São Paulo. Até aqui são 7 jogos, 4 gols e 1 assistência, participando diretamente de 5 gols nos primeiros 7 jogos no Campeonato Brasileiro. E o Luciano que
era motivo de dúvida por parte da torcida, a torcida um pouco ressabiada, se essa troca do Luciano pelo Everton seria positiva para o tricolor. Agora parece que já confirmou a torcida que foi uma boa troca, Luciano caindo nas graças dos São Paulinos, e ele comentou sobre esse bom início no tricolor. Vamos conferir. Graças a Deus tá acontecendo rápido, né, essa adaptação. Graças a Deus, eu tenho que agradecer a minha família, a Deus e aos meus companheiros também que me ajudam bastante e que a gente tá trabalhando, tá focado para conseguir grandes objetivos, né. É claro que todos juntos, todos correndo um pelo outro, que se Deus quiser vai dar tudo certo. Mas apesar de estar sendo decisivo para o São Paulo nessa primeira parte aí do Campeonato Brasileiro, nesses primeiros jogos, o Luciano despertou a ira do técnico Fernando Diniz na última rodada. O Luciano que acabou batendo com o braço na bola dentro da área, proporcionando ao Red Bull Bragantino uma penalidade. O Diniz ficou bastante bravo na beira do gramado, não teve papas na língua. O vídeo, inclusive, viralizou nas redes sociais. E o Luciano, questionado sobre isso, botou panos quentes sobre a situação, disse que a relação dele com o Fernando Diniz é muito positiva. Vamos ver. Viralizou bastante essa situação, né? Mas como ele falou, ele tem liberdade, ele é assim, é o jeito dele de cobrar, porque quer sempre tá vencendo. Parabéns, Luciano! Tá olhando o quê? E eu conheço ele desde da época do Fluminense e esse é o jeito dele. E pra mim foi tranquilo, porque a gente sempre é bastante cobrado, né? E ele cobra bastante, não só nos jogos, mas nos treinamentos também, dessa forma, porque é o jeito dele, mas não... Eu fui zoado sim, teve alguns memes aí, mas quanto a isso eu fico bem tranquilo, foi no calor do jogo ali, mas eu fico tranquilo quanto a isso. E o Luciano que deve ser titular amanhã contra o Santos na Vila, já que está suspenso pela Libertadores. Vamos ver se ele continua nessa ótima fase, nesse início de trajetória no São Paulo, amigos. Valeu, Mar. Bom, agora é o seguinte, eu vou perguntar para o Osmar Garrafa. O seguinte, o Thiago Nunes, você falou que ele expôs entregou a cabeça do Fagner. Entregou a cabeça do Fagner. Na coletiva. E aí, isso aí que o Fernando Diniz fez? É isso que o Fernando Diniz fez, não é chato também pro jogador? Isso é do futebol. Dentro de campo, os caras se xingam dentro do próprio elenco, com os adversários, os caras estão na adrenalina. E foi captado em função, hoje está muito, nesse aspecto, é legal ver o jogo, porque a gente tem o áudio dos treinadores, das pessoas que estão discutindo. Vê o que você acha aí em casa, vamos mostrar se isso também não é expor o jogador ou não, ou se isso é do futebol. Põe na tela, diretor, por favor. Vamos lá. Parabéns, Luciano! Tá olhando o quê? Parabéns, Luciano! Tá olhando o quê? Parabéns! Olha lá, parabéns, Luciano. Quer dizer, o Luciano tinha errado lá e o Fernando Diniz ficou... Ele estava errado, faz parte do jogo. Isso é do jogo. Agora, quando você vai para a coletiva, e eles normalmente vão quase 1 hora depois do jogo, já esfriou a cabeça. Esse é o momento privado deles. É o momento do... O Flamengo sabe como é que é futebol. Ainda bem que o Luciano futebol não tem mãe, não tem esse negócio. Muito atrás do gol, eu sei como é que então a gente sai... Tem que ir atrás do gol, sabe como é que... Isso aí é fichinha. Parabéns. Agora, na coletiva... Imagina se o Diniz chega na coletiva e manda ele para... Aí sim, não foi o caso. Não compare as duas coisas, a senhora está querendo me influenciar, jogar a galera contra mim. O que o Thiago Nunes fez está errado no mundo do futebol. Eu agora só quero dizer uma coisa. Eu acho o máximo que o Fernando Diniz fez, tá bom? Eu acho que tá certo, tem que fazer isso mesmo, porque faz parte do trabalho. É vibrar com e ó, vai escalar o cara ali para ser titular. Lógico, o cara tá fazendo gol pra ele, pô, lógico que vai. Claro que vai. Fernando Diniz, sou sua fã. Isso aí imagina, é normal pra caramba. Cobrança normal, ainda mais o Diniz que gosta. Por que você cruzou o braço? Por que você cruzou o braço? Por que eu cruzei o braço? Eu tô pensando aqui. É normal pra caramba? Você não acha que isso é normal pra caramba que você cruzou o braço, metaforando? Você sabe o que é isso? Vocês dois estão nessa tática. Você sabe o que é isso? Que é isso? Em PNL você sabe, né? Fala, o que é? Você tá criando uma defesa e tal. Então, por quê? Porque você sabe que eu gosto muito do Fernando. Né? E eu ia falar algumas coisas aqui, que é o seguinte, ele gosta disso. Ele é efervescente mesmo. Todo grande treinador faz isso. E a gente via atrás do gol coisas desse tipo mesmo. Vocês sabiam que o Zito
fazia isso com o Pelé? Com o Pelé. O Didi fazia isso com o Pelé, tô falando de Pelé, tá? Então, eu imagino que os caras mais velhos falam pra molecada, se bem que hoje a molecada é meio cheia de mimimi. Então, essa mas é normalíssimo. E treinamento, isso é super normal. Luxemburgo, o que o Tele fazia com os jogadores que sabiam cruzar. Mas o Tele não falou que hoje não dá em jogo, em treinamento. Agora não. O Tele não era tão boca suja, mas o Luxemburgo... O Luxemburgo é normal, né? O Luxemburgo é boca suja. Ó, tem recado da galera pelo WhatsApp pra gente? Boa noite a vocês da Gazeta. O maior culpado aí da derrota do Corinthians foi o Palmeiras. O jogador que tirou a bola com a mão simplesmente só deu mais uma ajudinha. Valeu? Davi Barreto aqui de Praia Grande. É nóis. Oi pessoal do Gazeta, tudo bem? Meu nome é Paulo Silva, eu sou da cidade do Imbu e a culpa do Corinthians tá nessa draga é esse Thiago Nunes aí. Fora Thiago Nunes. Vai Corinthians! Hamilton do Guarujá, na minha opinião foi o Thiago Nunes. Já entrou com o espírito de perdedor, time defensivão, tá louco. Vai Corinthians, sou fã de vocês. Valeu, queridos. Obrigada. E eu queria muito ir para Embu das Artes, comer lá, nossa, aquele torresmo, lá tem legal, na pracinha, tem uns restaurantes gostosos, Sérgio Sublé, obras de arte. Ai, que lugar maravilhoso. Bom, vamos falar do derby de ontem de novo. Dentro de campo, o jogo terminou faz tempo, né? Mas fora dele, os palmeirenses não param de provocar os corintianos. Dá uma olhada. Pelo jeito, o derby tá longe de acabar, hein? Após a partida, muitos protestos da torcida corintiana na porta da Neoquímica Arena. Andrés... Luan. Fora do timão! Luan! Fora do timão! Até a eleição foi alvo da revolta. O que diria o torcedor mais folclórico do Brasil, Chico Lang? Eu nunca vi o Palmeiras ganhar tão tranquilo e tão sossegado como ganhou do Corinthians nesses 2-0. Foi simplesmente um passeio de bola. O Palmeiras ganhou quando quis e como quis. Eu, sincero, honestamente, na minha opinião, derrubava o técnico no vestiário. Esse treinador é de fritar bolinho. Do outro lado, a festa dos palmeirenses foi enorme, desde o vestiário. Até a chegada da delegação na academia de futebol. É nóis! É isso aí, mano! É nóis! Aí nós chegamos na parte da zoeira. E onde? Nas redes sociais. Começando com Felipe Melo. Chupa, gambá! Capacita ele, meu pai! O Marcão deu uma zoada boa. E até Jadson, que foi dispensado por Thiago Nunes, deu aquela cutucada. O Verdão também não deixou barato e tirou aquela casquinha do rival. E os memes do Fagner, esses tomaram conta da internet. E como dizem por aí, a zoeira never ends. Não, gente, agora pegou, né? Espetacular. Aí pegou, né? Pegou. O que vai fazer? Eu lamento que eu não saiba fazer isso aí, senão eu faria uns 20 pra todo lado. Eu adoro essas coisas. Legal, né? Eu adoro isso aí. Isso é maravilhoso. E o Felipe Melo, pega mal ele falar aquilo? Nada, Faz nada. parte, né? Tá certo. É isso daí. Não tem nenhum tipo de violência. A única isso coisa é futebol, que eu achei né, chato foi a história do Jadson. Achei muito... Né? O Jadson, perdoa, cara. Se você se acha injustiçado, segue tua vida. Tira esse peso da tua vida. Não vale a pena. Segue a vida. Olha, de volta com Jonas Campos, ao vivo do Parque São Jorge. O Corinthians já tá de olho nessa partida contra o Fluminense. Chega para nós, Jonas, aqui na redação, a informação de que o Thiago Nunes está reunido neste momento com a diretoria do Corinthians. Você acha que ele está balançando no cargo? Tem alguma informação aí? A gente está apurando aqui também mais detalhes.
Michele, nenhuma informação oficial ainda sobre essa suposta reunião de Thiago Nunes com membros da diretoria corintiana. Estamos apurando e qualquer novidade eu chamo vocês. É verdade lembrar que essas reuniões de vez em quando acontecem, né, para arrumar algumas questões do trabalho que vem sendo feito, mas a gente sabe que o momento, de fato, é um momento extremo, bastante complicado, ainda mais com os protestos, com as cobranças da torcida. A gente sabe como o Corinthians funciona. Então, pelo que a gente conhece do clube, boas chances dessa reunião estar mesmo acontecendo, mas vamos apurando. Repito, não é uma informação ainda confirmada que está havendo essa reunião, mas a gente segue apurando essa informação. O Timão, Michele, volta a campo no domingo, 4 da tarde, contra o Fluminense, fora de casa, precisando dar resposta e já com mudanças certas, né, na equipe titular, já que ontem no derby, a gente já mostrou no programa de hoje, Fagner e o Avelar expulsos. Então o Corinthians vai com o setor defensivo bastante modificado, né? Na lateral direita, substituto imediato do Fagner, o Michel Macedo, e no miolo de zaga, o Bruno Mendes, jovem uruguaio, deve substituir Danilo Avelar. Aí do meio para frente fica ainda um mistério, mas certamente o Otero, por exemplo, que foi muito bem no derby, deve ganhar sequência. O Jô na referência do ataque. O Corinthians que ainda muito provavelmente não conta com o Bocelli, que tem um problema no tornozelo, e o Luan ainda se recuperando de um problema na coxa. Calendário corintiano, bom lembrar para a gente entender aí essa maratona do Thiago Nunes agora bastante ameaçado. Tem o Fluminense no domingo, o Bahia em casa depois, Sport fora e o Atlético Goianiense em casa. São os 4 próximos jogos do Corinthians. Quem sabe com ou sem Thiago Nunes, né, Michele? Esse é o mistério do momento. E aquele protesto que a gente mostrou no começo do programa, aqui no Parque São Jorge, é bastante movimentado, muito mais tímido do que ontem, mas os torcedores ainda marcando presença aqui em roda, em frente ao portão principal do Parque São Jorge. Michele. E aí o Thiago Nunes sai por esse portão, se ele estiver aí? Porque vai ter que encarar esse pessoal. Você não vai para o Parque São Jorge, não. Isso aí tem a ver com a eleição, né? Essa protestaiada toda, é tudo eleição. Você imagina, não tinha ninguém no jogo ontem, né? Aí acaba o jogo, de repente aparece 200 pessoas do lado de fora. Não é que eles saíram do jogo e ficaram, não. Sim, do nada conseguiram montar 200 pessoas e tal, não sei o quê. Tem muito a ver com a eleição isso aí. Mas não será surpresa se ainda hoje o Thiago Nunes cair. É Corinthians e... Vocês viram, gente, a chegada do Palmeiras, a gente mostrou aqui. É Corinthians e Palmeiras. Não dá para perder campeonato pro Palmeiras, né? E falar... Perdemos o campeonato pro Palmeiras invicto. O Thiago Nunes é um brincalhão, é gato fogueteiro, velho. Já deu pra ele. Você lembra que quando o Thiago Nunes ganhou do Luxemburgo outro dia, esses caras estavam chutando a porta do estádio? Então você pode levar isso a sério? Não. Então não vai lá. Agora onde soltou o foguete? Escrevam aí. Não dá pra levar a sério. Não será surpresa se ainda hoje... não será surpresa se algum dia o Thiago Nunes deixar de ser técnico do Corinthians. Pode ser daqui a 20 anos. Aí o Garrafa vai dizer assim, daqui a 20 anos o Thiago Nunes tá de barbinha. Daqui a 20 anos o Corinthians foi rebaixado. Eu falei que ele ia cair. Eu falei que ele ia cair. O Flávio tá louco pra meter esse Corinthians na zona de rebaixamento. Eu falei. Vai na dele pra ver o que acontece. Não, eu não dirijo o Corinthians, vou tentar a direção lá. Tá defendendo o Thiago Nunes. Não, eu tô atacando a direção. Eu quero que a direção... Por que o Corinthians todo mundo tem culpa. Há 3 anos. Mas o senhor não ataca o Thiago Nunes. Eu tô mesmo, ele não tem culpa. Ele não tem culpa. Da diretoria. Ele é o comandante. Não era o técnico em 2018 e foi pra zona de rebaixamento. Tem que culpar quem é. Daqui a pouco você vai falar os 23 anos de fila do Corinthians. Cartola. É o momento, pô. Cartola. Não é possível. Olha, eu vou falar uma coisa. Domingo, ele vai estar na mesa redonda, o Garrafa, e o Flávio também, e o Neto também. Vai ser uma loucura isso daqui, o Vampeta. Olha, não sei o que vai acontecer, hein? Se eu fosse você, não perdi. Olha, do outro lado... Palmeirense tá com sorrisão, que sorrisão gostoso no rosto, né? Postando coisa na internet. A vitória de ontem aliviou a pressão em cima do Lucha. E o Guilherme Camarda conta para nós o dia seguinte do Verdão. O Palmeiras se reapresentou hoje à tarde na academia de futebol após o bom resultado contra o Corinthians. Vitória muito comemorada entre os atletas. O time de Luxemburgo completou 13 jogos de invencibilidade e chegou ao 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Quem estava no estádio acompanhando as jovens promessas era o técnico da Seleção Brasileira Olímpica, André Jardine, que elogiou muito o trabalho com os meninos da base do Palmeiras. Disse que não é à toa que o Verdão está sempre nas finais das competições de base. A equipe agora se prepara para enfrentar o Sport domingo, às 19h45, lá no Allianz Parque. Da Academia de Futebol, Guilherme Camarda para o Gazeta Esportiva.
Bom, a gente volta a falar agora do Sansão de amanhã na Vila Belmiro. O Lucas Mussetti fez uma entrevista exclusiva com um dos destaques do Santos desde a chegada do Cuca. Olha só. Boa noite para você, Michele, e para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Hoje é dia de entrevista exclusiva. Falamos com Arthur Gomes, uma das novidades do técnico Cuca no Santos e provável titular neste clássico contra o São Paulo amanhã na Vila Belmiro pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Clássico a gente não joga, né? Tem que ganhar. Tem que ganhar, tem que lutar, tem que dar a vida, guerrear, porque clássico todo mundo sabe que é decidido no detalhe. Arthur Gomes também falou sobre esse processo de retomada de confiança e elogiou o técnico Cuca pela boa gestão de pessoas no clube. Em tudo que você fizer, você precisa de confiança. Por isso que todo jogador fala muito de confiança, né? Porque realmente quando o cara tá confiante, as coisas acontecem. E o Cuca sempre tá nos passando confiança, falando que ali a gente é uma família Santos, todo mundo pode confiar em todo mundo. Ele passa muita confiança, né, para todos os jogadores, principalmente para os meninos. O papo foi fluindo e Arthur Gomes desabafou. Se eu ficasse lendo tudo que a torcida falava sobre mim, eu não jogava mais futebol. Você tem que saber quem é você de verdade, você tem que ter sua identidade. Isso é o mais importante, porque se você não souber quem é você, qual é o seu potencial, o talento que você tem, você se deixa levar pelas pessoas. Mais confiante, o Arthur Gomes vive a expectativa de ser titular do Santos contra o São Paulo. E agora terá os retornos de Lucas Veríssimo, Lua Pérez, Pará e Alisson. Felipe Jonathan é o suspenso da vez e fica fora. É isso, Michele. Um abraço para vocês e bom final de semana a todos. Atenção! Acaba de chegar a informação aqui para nós. Oi. Do Thiago Salazar, nosso repórter, setorista também do Corinthians. Thiago Nunes demitido. Primeira mão aqui no Gazeta Esportiva. Caiu, demitido. Atenção, perdeu o grupo. Esse é o motivo. Salazar está cravando. Coelho vai ficar por enquanto. Eu acho que eles estavam assistindo Gazeta Esportiva, porque você acabou de falar tudo isso. O Coelho vai ficar lá de técnico interino e estão indo atrás de outro técnico. Um dos que vão atrás é o Silvinho. Tá beleza? Então tá aí, Thiago Nunes demitido do Corinthians. Motivo, perdeu o grupo. Informação do nosso Salazar. Atenção, Flamengo Internacional. Agora vocês vão ver. Aí, agora tá triste. Agora vocês vão ver. O que eu falei? É só esperar. O que aconteceu? O que aconteceu? Perdeu o vestiário, o que aconteceu? A diretoria do Corinthians não deu os jogadores pro cara, não segurou a onda e jogou o cara. Trabalho improdutivo. Atenção, preste atenção, torcedor do Corinthians. Não assumiu a bronca nenhuma vez. De novo, a diretoria do Corinthians não assume que ela foi incompetente, não deu os jogadores. Ela também tem os erros dela, a onda. Os jogadores também. O senhor quer isentar o Thiago Nunes? 2018, não estou isentando, não estou isentando. Só que você está isentando a diretoria. Não estou isentando, não. 2018, Corinthians 13º. Ele vai voltar em 77. 2019, Corinthians 8º. 2020, vai voltar 22 anos de fila. 2020, o Corinthians não consegue comprar jogadores que o Corinthians e o Flamengo compram. E dá a cabeça de treinador. É difícil, a diretoria do Corinthians ele quer absolver o Thiago Nunes. É irresponsável. O Corinthians precisa de gente mais séria. Entregar a cabeça do treinador é fácil. A responsabilidade é da diretoria do Corinthians. Você só está fazendo o jogo dele, dando cabeça. Negativo. O próximo treinador dura 3 meses e atrás de novo. Cada vez, senão dá para entender nada. Como Flávio, diria Fernando Diniz. É verdade. É isso. Por isso que eu gosto dele. Flávio Prado, você, experiente como coach, mentor e tudo mais, que me ajuda também muito aqui no meu trabalho, uma vez que a pessoa perde o grupo, como é o caso do Thiago Nunes, que é o que a informação aqui, a diretoria demitiu ele porque ele perdeu o grupo, ele não tem que ir embora? Ou tem que tentar uma aproximação? Será que um churrasco na laje daria certo? Em 2011, o Chicão, que era um dos líderes do Corinthians, teve um pau com o Tite. O que a diretoria fez? Era o próprio Andrés. Segurou a onda, o Tite afastou Cássio, afastou um monte de cara, segurou a onda, manteve o Tite e aconteceu o quê? O Corinthians foi campeão no mundo. Mas foi porque não tinha dinheiro para mandar embora o time. E que moral. Mas segurou. E que moral. Agora você dá a cabeça.
Tá aqui. E agora, que moral, o que vai acontecer? Os dois vão falar. Agora ele vai falar. O que vai acontecer? Agora o que vai acontecer? Os caras que foram lá fazer o negócio... Aí você já entende o protesto. Os caras foram lá fazer esse barulhinho para justificar a permanência e isentar a diretoria. Os caras que são candidatos à reeleição, agora nós fizemos a nossa parte, nós tiramos o cara. Ou seja, jogada eleitoral. Peraí, mas fiquem atentos a isso. É da diretoria ou também é dos jogadores? Também tem parte disso, mas a diretoria que tem que assumir, é um bronco. Garrafa, sua vez. A culpa é de todo mundo, mas o Thiago Nunes, gente, não deu liga, não tenho nada contra o Thiago Nunes, nada contra. Se tivesse, você matava ele. Mas não deu liga. Ele não assumiu a responsabilidade em nenhuma entrevista coletiva. Ontem entregou a cabeça, hoje de manhã veio a notícia. Perdeu o grupo. O Andrés disse que se perdesse o grupo, cairia. Falta agora só o Corinthians confirmar a informação que já foi dada aqui pelo Salazar, para oficializar. E eu falei há pouco, vai cair à noite. E se continuasse nessa onda do Flávio Prado, do próprio Celso, vamos dar 2, 3 anos pro Thiago Nunes aí, que nem o Klopp aí, que os caras estão defendendo, o Corinthians ia pra zona de rebaixamento. Quando fizeram o título, ele foi campeão do mundo. E desde 2018 tá trocando e só tá fazendo mexendo. Eu quero ver se vai fazer melhorar. Eu quero ver se vai encarar o Flamengo. Então tá, quero ver se vai encarar o Palmeiras. Cadê jogador? Cadê jogador? Dá uma mulambada pro cara trabalhar. Eu quero ver dar jogador. O Flamengo deu jogador. Dá jogador igual ao Flamengo. O Corinthians é igual ao Flamengo. A diferença é muito pequena. Diferença de 1 milhão, 2 milhões de torcedores. Uma coisa é uma... Ele tá de brincadeira. Não é possível. Qual é o Corinthians é pior que o Flamengo? Não, o Corinthians é pior que o Flamengo? Marca não. Então, não, hoje, marca não. Estruturalmente, como clube, sim, então a culpa é da direção. Isso. Por que o Corinthians é incapaz? O Flamengo foi competente. O Corinthians que tem que competir com o Flamengo. Não é fazer isso aí, dá cabeça. Agora engana todo mundo e o Flamengo continua deitando em cima do Corinthians. Michele, ele tá misturando as coisas. O problema político existe sim. O Andrés cometeu muitos erros e muitos acertos. Os jogadores estão devendo sim. Mas o seu Thiago Nunes é o grande... Ele é o comandante da base. Ele é o treinador. Isso aí, sabe o que foi? Campanha do Duílio. Essa demissão é campanha pro Duílio. O Corinthians nem é bom. Campanha pro Duílio. Você acha que o Corinthians queria agora ter o técnico interino pra eleição? Isso é ruim. Aí o barulho que fizeram lá, campanha pro Duílio. Os caras se juntaram rapidamente pra fazer barulho, campanha do Duílio. Mas vem cá também, esse elenco, vamos combinar que tá derrubando o Thiago Nunes, tá derrubando o Kaique, tá derrubando todo mundo. Lógico, claro. O que a diretoria tem que fazer? Tem que limpar e botar a cara e arrumar dinheiro. Agora aqui, ó, 40 segundos. Quem vem? Quem vem pra você? Alguém de bom nível não vem. Não tem alguém de bom nível não vem. Quem vem? O Coelho, a ideia do Andrés nesse momento é deixar o Coelho lá, pelo que eu conheço. Claro, aqui, já ó, fez o esquema político, agora deixa... Doutor Luiz, manda aqui, nosso telespectador. Felipão, já queria mandar um Felipão logo. Não existe a mínima possibilidade. O Felipão já deu banana pra torcida do Corinthians, gente. Caiu mesmo, o Coelho assume, mas estão indo atrás de outro. Olha só, vencedor do nosso carrinho de rolimã. Quer saber quem é? Põe na tela. Oi, Michele. Sonhos Muniz de São Tamaro. Quero um carrinho de rolimã. Um beijo. Vai, Corinthians. Tá contente. Parabéns, você ganhou o carrinho de rolimã da Moleque de Rua, todo estilizado aí do Gazeta Esportiva. Sua mamãe e seu papai têm uma semana para retirar o prêmio aqui na TV Gazeta, tá bom? A nossa produção vai entrar em contato com vocês. Resultado da nossa enquete, pá, a gente perguntou, quem foi o maior culpado? O maior culpado foi demitido hoje, acabou, não tem mais enquete. Foi o Thiago Nunes, olha lá. Na opinião do povo, a voz do povo, a voz de Deus, Thiago Nunes demitido. Cuidado, Flamengo, agora vai. Agora o Flamengo, agora vai. Vai dar uma respirada. Agora vai. Redonda, tem o Neto. O Neto vai estar aqui com a gente, o craque estupendo, magnífico Neto, repercutindo tudo isso, a queda do Thiago Nunes, se foi certo, se não foi certo, se o elenco tá derrubando o treinador não tem pulso com o elenco. Neto, domingão, no Mesa Redonda, 9 da noite. Valeu, Garrafa, informação, valeu, o Domi tá pedindo demissão com medo do Corinthians agora. Estragaram o final de semana dele, hein? Você também. Estragaram o final de semana dele. Tá com medo.